Oi, oi. Primeiro você falasse um pouco sobre a produção cinematográfica brasileira atualmente, só para dar um panorama geral mesmo para a classe. Certo. Atualmente acho que o Brasil já faz alguns anos que a gente produz em média uns 100 longas por ano, mas muitos desses filmes nem chegam ao circuito exibidor, nem chegam à tela, porque enfim, falta distribuição, ou são filmes que não interessam, enfim, que os distribuidores não veem tanto potencial comercial, não interessa tanto para eles. Então, muitos nem chegam à tela, ou se chegam, fica uma semana, 2 semanas em cartaz, com 2, 3 cópias só, ninguém vai ver quase, e saem de cartaz. Então, por um lado tem isso, tem muitos filmes que nem chegam a chegar no público, e por outro lado, agora está nesse boom de filmes, essas mega comédias, esses filmes do Porchat, sei lá, com essa onda meio Porta dos Fundos também, esses caras estão estourando e essas comédias que fazem muito público. O que, enfim, tem uma dúvida se quanto que isso é bom e quanto que isso é ruim, porque por um lado é muito legal ver que tem filmes brasileiros consistentemente fazendo 1 milhão, 2 milhões, às vezes batendo 3 milhões de espectadores, o que é muito bom e não acontecia há alguns anos atrás, era muito raro. Nossa, esse ano teve um filme que bateu 3 milhões. Agora, consistentemente, está tendo filmes que fazem uma média de público alta, o que pode ser bom para acostumar o público a assistir filmes brasileiros, a mostrar que cinema brasileiro pode ser bom e tirar o preconceito que muitas vezes o espectador tem com o cinema brasileiro. Mas por outro lado é ruim porque a maioria desses filmes são muito fracos, enfim, artisticamente não tem quase nenhum, pelo menos eu não tenho nenhum interesse, os roteiros são previsíveis, muitas vezes o tipo de humor também é um humor muito, sei lá, piadas óbvias e não sei, sem nenhum refinamento. É tudo muito óbvio, muito na cara do espectador, não tem nenhuma, não te faz pensar. Então, que é óbvio que pra mim é uma coisa muito importante pro cinema. Então tem esses dois lados, tem um lado bom e esse outro lado ruim. E também, fora esses dois tipos de filme que eu falei que também tem tem também filmes de autor e filmes de cineastas que são com valor de produção muito alto e filmes bem realizados e que conseguem ter um tanto do mercado ali também. Agora acabou de estrear do Heitor Dália, como é que chama? Serra Pelada. Tem o Serra Pelada, por exemplo, que é um filme grande e tal, e que não é só um filme para bater infinitos milhões de espectadores e só isso. Quais os motivos dos grandes sucessos de bilheteria? Como você falou do Serra Pelada, mas também Cidade de Deus, Carandiru, Tropa de Elite. Então, isso é engraçado. Enfim, Cidade de Deus estreou em 2002, e aí, sei lá, 2004, acho que é o Carandiru, e aí o Tropa é 2008, e um é 2011, alguma coisa assim, enfim, não sei as datas exatamente, mas esses filmes vieram nessa onda de filmes falando sobre um universo que o público do cinema brasileiro não conhecia e que o Brasil nunca tinha olhado muito. Então acho que por isso que fizeram um público muito grande. Mas hoje em dia, nos últimos 3, talvez 4 anos, nos últimos 3, 4 anos, não são mais esses filmes que estão batendo os recordes de bilheteria, que estão fazendo maior público. São essas comédias que, como eu disse antes, que eu não acho tão interessantes como filmes. São filmes que são mais óbvios, as piadas são sempre as mesmas coisas, são sempre essas comédias, só atores famosos. Então, atualmente são esses, nos últimos anos, foram esse tipo de filme que está fazendo mais sucesso. Considerando cineastas novos, assim, que não tem uma produção. Bom, no Brasil, o principal jeito de você fazer um filme é com financiamento público. É com dinheiro de lei, do artigo 1º da Lei do Audiovisual, artigo 3º da Lei do Audiovisual, que é incentivo fiscal. As empresas podem abater o artigo 1º da Lei do Audiovisual, por exemplo. Qualquer empresa pode abater até 4% do que ela ia pagar de imposto de renda
para fins culturais. Ou seja, pode investir em filmes, pode investir em teatro, o que quiser, mas nesse caso, em filmes. Então, alguém que está começando, acho que o desafio é que quando você vai tentar vender o projeto para empresas e tal, a pessoa não tem um rolo, não tem outros filmes para mostrar, para tentar vender aquela pessoa, para tentar falar, esse cara é bom, ou esse filme pode dar sucesso, ou isso aqui pode ter a ver com a sua marca. Enfim, para tentar convencer. Tem isso, mas acho que a partir do momento que alguém que está começando encontra um produtor ou uma produtora que encampe o projeto, acho que a produtora em si pode ajudar a levar a coisa. Mesmo que o diretor seja estreante, cerca ele de pessoas que têm experiência, pessoas que já estejam no mercado, que aí isso ajuda a conseguir viabilizar o projeto. Impactos dos gêneros de comédia americanos importados no cinema nacional, como essas comédias que você falou agora. Sim. Mesmo. Eu acho que o impacto que a gente está vendo é que acho que dessas comédias americanas é que o público brasileiro percebeu que o público e os realizadores perceberam que tinha esse nicho de mercado latente aí que as pessoas vão assistir. Você faz essas comédias, as pessoas vão assistir. Então mais e mais comédias estão sendo feitas. Lançam uma atrás da outra, todas são meio parecidas e enfim, tem uma média de público que está dando muito certo. O Rodrigo Santucci, por exemplo, que é um diretor, tudo que ele faz dá certo. Então já investem nele. Exatamente. Ele faz um filme atrás do outro e eu acabo não gostando de nenhum dos filmes dele. Mas, bom, se o que ele gosta é fazer filme de público e filme de mercado, bom pra ele, tá dando certo. Enfim. Qual que é a diferença do padrão americano de produção, exibição e distribuição pro brasileiro? Em termos de produção, acho que... Não sei se tem tanta diferença entre Estados Unidos e Brasil e talvez o resto do mundo. Atualmente a produção está bem homogêneo. Em termos de produção, acho que não é mais um problema aqui no Brasil. A gente já tem profissionais muito bons e a qualidade técnica dos filmes já é muito boa. Acho que talvez o mercado exibidor agora com exibição digital, acho que talvez isso pode mudar, ainda não entrou de vez, mas quando entrar de vez pode aumentar a quantidade de salas, porque antes você precisava de um projetor 35, fazer uma cópia para o distribuidor era caro, é muito mais caro você distribuir e exibir um filme, agora com exibição digital é muito mais fácil, é um arquivo, tem o arquivo novo o formato que está virando padrão, é um que chama DCP, que cabe num pendrive, é um arquivo, enfim, um longa, tem 8 GB, compactado, fica muito pequeno, mas a qualidade é muito boa. Então você cabe num pendrivezinho de, 16 GB, você põe um longa e muito mais barato que uma cópia de 35mm. Então acho que de produção acho que não tem problema. De exibição acho que pode crescer bastante no Brasil, tem espaço para crescer, a classe C e D está começando aí no cinema, com essas comédias especificamente, estão indo cada vez mais no cinema e vendo que dá para assistir filme brasileiro, mas cinema é muito caro no Brasil. Acho que uma coisa que seria muito boa era ter mais cinemas de baixa renda, que aí vai aumentar muito o público. É engraçado que hoje no Brasil acho que tem 4.000 e poucas salas. A maioria de shopping. A maioria de shopping e hoje em dia tem acho que quase metade das salas que tinha no Brasil em 1950. Em 1950 tinha o dobro de salas que tem em 2020, que é uma loucura, né? Enfim. E sei lá, nos Estados Unidos tem muitos cinemas, na Europa, na França, Alemanha, a quantidade de salas por habitante é muito mais alta. Quer dizer, a proporção é muito mais alta. Então, os filmes são mais vistos também. E distribuição é isso. Acho que os distribuidores estão começando a ver que cinema brasileiro pode dar retorno, que pode ser comercialmente viável. Com essas comédias, que é o padrão atualmente, mas quem sabe com isso a gente consegue ir acostumando o público de que filme brasileiro pode ser bom e aí fazer com que o público vá assistir outros tipos de filmes brasileiros também, que não sejam só desse tipo de comédia e tal.
qual o espaço desse cinema brasileiro, tipo, que não é o das grandes comédias? Sim. Como que ele pode crescer mesmo nas salas de cinema? Acho que uma coisa que muita gente sente bastante falta no Brasil, que gente que trabalha com isso e que comentam, é que faz muita falta no Brasil o roteiro. Tem muitos poucos roteiros bons ou só histórias interessantes ou bem escritas ou diálogos interessantes. Você pega o cinema argentino, por exemplo, eles quase não têm filmes épicos ou filmes grandiosos. São sempre dramas humanos, coisas pequenas, pessoais, mas que são todos muito bons e tudo funciona. Porque acho que passa por roteiro. Faz falta ter muitos roteiristas bons. Tem poucos. No Brasil tem muito poucos roteiristas muito bons. Então, quer dizer, vamos ver se agora com essa lei de séries e com essa produção de séries que está rolando, tá todo mundo tendo que escrever coisas. Então vamos ver se com isso forma uma nova geração de roteiristas e que dá mais prática para todo mundo, para talvez isso escoar também para a longa-metragem. Acho que isso tende a acontecer.